Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens na UTV, a TV da internet. Nossas redes sociais também estão no ar, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Tem também a reapresentação a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura, AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e também para outras 20 cidades lá da região. E pela próxima hora, a gente quer você por aí curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala pelas redes sociais. Eu sou Mauro Friesman. Hoje é segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana com empenho, com dedicação, saúde para todo mundo. Mas olha, não é uma segunda-feira como qualquer outra, é uma segunda-feira diferente, uma segunda-feira de carnaval. E a gente tem uma conversa bastante especial hoje com Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Olá, secretária Marília Marton, tudo bem? Como estão as coisas? Muito obrigado por aceitar o convite do programa Gente que Fala para essa nossa conversa aqui nessa segunda-feira de carnaval. Tudo bem? Olá, Mauro, obrigada pelo convite. A gente aqui agradece sempre quando é convidado por vocês para estarem aqui, contando um pouco de tudo que a gente produz, né? Eu brinco que sem a mídia, sem vocês, a gente nunca conseguiria contar para todas as pessoas tudo aquilo que a gente está fazendo. Veja, são tantas atividades que é difícil até para nós decorarmos todas, né? Eu brinco, eu estou cheia aqui de folhas e informações para passar para vocês, mas a gente sempre pede que as pessoas procurem os canais da secretaria para que a gente possa aí divulgar ainda mais tudo que a gente produz nesse período. Claro, a gente já começa o ano agitado, viu, Mauro? Bem agitado. Isso é importante e enquanto as escolas de samba desfilam aí as suas ideias no sambódromo e todo o preparo que foi feito aí ao longo do ano, para esse carnaval, a gente vai desfilar aqui todas as atividades desenvolvidas pelo governo de São Paulo, especificamente dentro da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Então vamos aqui ao nosso primeiro assunto, secretária Marília Marton. Olha, como diz a música País Tropical, de Jorge Benjor, em fevereiro tem carnaval e as fábricas de cultura trazem muita folia para divertir crianças, jovens e adultos aqui nesses dias. São muitos eventos, cursos, oficinas, tudo isso ligado ao carnaval em várias regiões da cidade. Que a gente. É muita coisa, né, secretária? O que a gente pode Muita destacar aqui em coisa. primeiro lugar? Olha só, Dentro das as fábricas próprias. Sim, Mauro, desculpe. as próprias fábricas de cultura, durante o mês, têm uma programação vasta, né? Oficinas que eles fazem voltadas para as questões do tema carnaval, é claro, porque nós estamos nesse período, mas elas não param, né? Elas já estão a todo vapor com outras oficinas que não necessariamente têm relação direta com o carnaval. Mas as fábricas de cultura já abriram as suas inscrições, inclusive para as atividades cotidianas, né? Das crianças no contraturno das escolas. A gente tem na cidade de São Paulo 10 fábricas de cultura espalhadas pela periferia aí, pelos cantões da nossa cidade, fora as fábricas de cultura que estão fora da cidade de São Paulo, né? Iguape, Santos, São Bernardo, Diadema. Então é importante que as pessoas possam olhar. São inúmeras coisas que a gente faz aqui. Claro, tem especificamente uma atividade muito legal até o dia 25 de fevereiro acontecendo no Museu das Culturas Indígenas, que é uma programação especial que fala sobre indígena não é fantasia. E aí, Mauro, uma questão da gente refletir sobre toda a questão da nossa ancestralidade, dos povos originários, de como isso é importante para a nossa cultura e na nossa formação da cultura. Então, eu acho que é um momento importante para aquelas pessoas que, mesmo na folia do carnaval, possam ainda entender mais sobre a nossa cultura. A gente tem uma programação vasta das oficinas culturais, em especial na oficina cultural Juan Serrano, que vai contar aí muitas coisas do dia 3 de fevereiro até o dia 2 de março, falando sobre questões de roteiro, produção de audiovisual. Então, assim, tudo que a gente vai produzir durante o carnaval tem ou não relação com o carnaval. Então, as pessoas podem, durante esse mês, ainda nesse momento em que as pessoas estão voltando, né, para suas atividades,
a gente volta a ter o Brasil trabalhando de verdade depois do Carnaval, né? Sempre essa brincadeira. É claro que não, porque a gente já tem muita coisa acontecendo, mas nesse período em que as crianças ainda estão voltando para as escolas, que os jovens ainda estão se azeitando aí, aqueles que passaram no vestibular, que de fato só começam as aulas em março, durante o mês de fevereiro ainda há muitas atividades que a gente pode fazer. O próprio MIS, a próprio Museu da Língua Portuguesa tem aí uma vasta programação. Inclusive, a gente está inaugurando essas semanas uma parceria com o Estado do Pará e o Museu da Língua Portuguesa lá no Belém do Pará. Então, assim, a gente não para, né, Mauro? A gente está o tempo todo aqui agitado, querendo levar mais programação e mais cultura para todas as pessoas. Como a senhora destacou, secretária Marília Marton, é uma dezena de fábricas de cultura espalhadas aí pela cidade, especialmente mais para as franjas da cidade, é importante todo esse trabalho para a periferia, né? Essa programação ela é feita pensando em cada ponto da cidade, em cada localidade, porque também isso também tem que ser levado em consideração conforme as necessidades de cada um dos bairros, né? Claro, né, Mauro? Porque senão não faz sentido também. Parece aquela coisa que a gente brinca que é uma aeronave estacionando num lugar e depois para e depois vai embora e nada fica. Há uma congruência importante, né? Acho que as efemérides é importante. Então, por exemplo, claro, nós estamos falando da Semana do Carnaval, que é uma semana que todos os brasileiros curtem, seja na periferia, seja no próprio centro da cidade, seja no interior, seja na capital. Então, eu acho que são atividades que elas precisam permear essas ações. A gente tem tentado buscar que sejam feitas a partir da demanda local, coisas que se encontrem com aquilo que está acontecendo no mundo, né? É claro que tem atividades que a gente faz, por exemplo, homenageando. O ano passado a gente teve uma perda que foi a Rita Lee. Ninguém esperava que ela falecesse. Mas, quando ela vem a falecer, o que, que a gente faz? Chama as organizações sociais, né, que são todas as nossas parceiras, e diz: o que é que nós podemos fazer a partir daquilo que cada um está conversando na ponta, para que a gente possa valorizar este artista que, de uma certa forma, nos deixou, para que ele eternize também na memória das crianças. E o resultado, por exemplo, em 2023, com as atividades da Rita Lee, foram incríveis. A gente teve produções de tela de grafite a partir das músicas dela, a gente teve várias oficinas a partir das músicas dela. E esse ano, a gente também tem várias efemérides acontecendo, né? A gente vai ter aí os 100 anos do Fernando Sabino, que é um escritor. Como que a gente leva esse tipo de atividade para esse encontro entre a demanda do que as pessoas estão ali na ponta, né, querendo, e essa produção cultural, artística de grandes personalidades que a gente teve? Por coincidência, o Fernando Sabino foi uma pessoa que trocou muitas cartas com o Mário de Andrade. A gente vai poder ter a oportunidade de encontrar na inauguração da Casa Mário de Andrade e na programação do ano da Casa Mário de Andrade, que a gente inaugura agora em março, coisas desse encontro. Então, veja, uma atividade da secretaria que é uma atividade corriqueira, porque a Casa Mário de Andrade é um equipamento que já existe há muitos anos da secretaria, que será inaugurado, né? Passou por uma reforma, toda uma integração das duas casas que existem ali, e agora a gente vai ter os 100 anos do Fernando Sabino. Parece até que a gente faz combinado, tá, Mauro? Não é combinado. Essas coisas é quase que divina mesmo, né? Esse encontro vai acontecer. O Bernardo Sabino, filho do Fernando, já esteve conosco para conversar nas oficinas, no Museu Casas, né? Que é quem cuida do Museu Casa Mário de Andrade, e teve um encontro com o pessoal da SP Leituras, que cuida das duas bibliotecas do nosso estado. Então, a gente vai fazer uma série de atividades durante o ano, que são demandas da população, porque a gente precisa atender a essa demanda, versus efemérides importantes que acontecem durante o ano. Tem uma reforma importante, né, acontecendo na Casa Mário de Andrade, já está concluída, tem muita coisa ainda para acontecer. Previsão de inauguração, Mário, é março. Foi Março. uma reforma, um restauro bem delicado, tá? Porque a gente juntou as duas casas e foi criado um auditório no subsolo, então teve uma escavação. Então, assim, é uma obra bem delicada, foi feita, está, né, praticamente pronta agora nos detalhes finais, e a gente tem uma série de coisas que estão acontecendo. Por exemplo, todo o mobiliário original da casa do Mário de Andrade está sob custódia da USP.
Veja, a gente está pedindo para o Conselho da USP o empréstimo desse mobiliário, inclusive para que a gente inaugure essa casa com ambientações da época do Mário. Então, assim, parece fácil o que a gente faz aqui, mas tem uma série de coisas, até porque a gente lida com obras de arte, e nesse caso o mobiliário é uma obra de arte, que a gente passa por uma série de demandas e pedidos que a gente tem que formalizar, fazer inventário de tudo isso, colocar seguro para tudo isso, né? Enfim, porque tem uma transportadora que vai fazer esse transporte. Então, são coisas que a gente faz, que demandam um certo tempo, mas a previsão de inaugurar da casa é março desse ano. São ações muito importantes e interligadas para tudo acontecer por conta dessa reforma da casa de Mário de Andrade, que é onde morou o Mário de Andrade, na verdade, né? E que fica na Barra Funda, bem próximo do Memorial da América Latina, que mudou de nome, aquela avenida mudou de nome, agora passa a se chamar, já acho que desde o ano passado, Avenida Mário de Andrade, né? Exatamente, né? Que homenagem linda que a gente está fazendo para esse personagem tão importante da nossa história, né? O Mário, ele foi além de uma figura da semana modernista muito importante, ele realmente é um poeta, um escritor, né? Enfim, tudo que ele produziu para além, inclusive só da escrita, né? Ele foi uma referência em várias coisas. A gente poder contar toda essa história dele para a sociedade, para a juventude, viu, Mauro? A gente precisa lembrar que esses repertórios, essas lembranças, essas memórias, elas são fundamentais para a construção das nossas atividades. Então, quando a gente fala de levar, por exemplo, coisas da Rita Lee, eu vou confessar a você, coisas da Rita Lee que eu particularmente nem sabia. Eu nunca soube que a Rita Lee tinha escrito uma peça de teatro infantil até o ano passado. E veja, se você me perguntar, eu sei quase todo o repertório musical da Rita Lee, mas coisas do detalhe da vida dela a gente só vai conhecer quando a gente faz o aprofundamento do conhecimento desse artista, né? E que bom que a gente pôde contar isso, por exemplo, para todas as pessoas, né? Todas as fábricas de cultura ano passado tiveram esse momento de encontro com ela e foi uma produção incrível. E esse ano a gente pretende continuar com essas atividades. Então, de verdade, a gente tem se aproximado muito da política pública do fazer cultura com as organizações sociais, que são responsáveis na execução, para que a gente tenha esse material importante de poder levar para a população toda tudo aquilo que há de repertório de uma cultura incrível. Veja, a gente está com a Tarsila do Amaral, uma peça de teatro privada, enfim, não é uma peça que é feita, né, pelo governo, mas patrocinada através de Lei Rouanet, e então, dinheiro público, tudo, num momento em que mostra exatamente esses personagens. O Mário está lá, claro, porque ele foi fundamental na vida da Tarsila do Amaral. E como a gente pode levar crianças para lá? A gente já entrou em contato, por exemplo, com a produção, para que a gente leve as crianças dos nossos programas, Fábricas de Cultura, Guri, EMESP, Tatuí, para que eles encontrem esse momento de lazer em que vai contar muito da nossa história, conta sobre a Semana de 22, conta da personagem importante que foi a Tarsila do Amaral. Veja, a Tarsila do Amaral, claro, como os outros grandes personagens que a gente teve, produziu coisas incríveis no nosso país e que não são contadas para fora. Claro, todo mundo conhece a obra, de novo, a obra da Tarsila como artista plástica, mas a Tarsila não foi só uma artista plástica, ela escreveu muitas coisas, né? Ela foi um personagem feminino muito forte, e a gente pouco conta sobre isso, então a gente precisa ter esse resgate, e quando a gente pede para que as produções artísticas do nosso estado também rememorem isso, e aí tem muito a ver com a gente valorizar o nosso passado, e acho que tudo isso, quando a gente fala de ancestralidade, da onde a gente veio, sobre a nossa identidade como Brasil, a gente passa por essas pessoas, e é importante que as pessoas conheçam elas, né? Não é à toa quando a gente tem uma série de trejeitos, principalmente aqui no estado de São Paulo, tá, Mauro? A gente tem uma cultura que começa a fervilhar do final do século XVIII até mais ou menos a década de 30 do século XIX, que fez toda a mudança, inclusive econômica desse país. Né? O café ele vem para transformar o nosso estado, e o café junto com ele vem patrocinado por esse monte de coisa que se cria durante esse momento, né? A gente tem um fervor nesse período, e as pessoas precisam saber que tudo isso está permeando a nossa cultura até hoje.
Sim. Secretária Marília Martão, como é que o projeto Fábrica de Cultura, nesse mundo tecnológico, cada vez mais tecnológico, conversa com a tecnologia? Porque o jovem, para desenvolver a sua criatividade, hoje usa as ferramentas tecnológicas, né? O que é que existe disponível dentro do projeto para essa criatividade acontecer a partir da tecnologia? Eu sei que tem estúdios para gravação de podcasts, enfim, e esses estúdios são amplamente usados pelos seguidores para gravação dos seus trabalhos, enfim. Na verdade, eles têm várias coisas lá dentro, né? Mauro, tem o estúdio, enfim, alguns têm estúdios de podcast. Todas as fábricas de cultura têm estúdio de gravação para música, em alta tecnologia, tá? Então, por exemplo, é aberto um chamamento, inclusive local, para que os produtores culturais, enfim, os fazedores de cultura da área musical, por exemplo, possam gravar CDs, possam gravar música. A gente tem visto no mercado grandes lançamentos. Recentemente, o Marcelo, que foi o vencedor do concurso de voz do Serginho Groisman, ele sai de dentro de uma fábrica de cultura. Então, olha que importante para nós a gente estar ali presente, né? Mas, durante o ano de 21 para 22, foi implantada uma outra coisa, uma outra novidade nas fábricas de cultura, que são as salas makers, que são as salas de 4.0. E essas salas, elas estão montadas para ter impressoras 3D, computadores de última geração, trabalhos voltados para ensinar esses jovens a mexerem em drones, e não só mexer no drone, porque quando a gente fala, inclusive, de lixo eletrônico, Mauro, as pessoas esquecem. Hoje, se você comprar um drone e ele quebrar, o que você faz com ele? Você joga fora e compra outro, porque não tem no mercado peças de reposição. Nas fábricas de cultura, eles estão sendo treinados para não só pilotar, mas como utilizar as impressoras 3D para recriarem peças. Então, eles aprendem a montar e a consertar drones. E, com isso, aprendem a captar imagens. Então, a cadeia produtiva da cultura tem essa vantagem. Eles vão vindo, criando, desde a parte operacional, então, como que eu monto um drone, construo um drone, como eu conserto um drone, como eu piloto um drone, como eu capto imagem com drone e como eu edito esse drone. Então, esses computadores, por exemplo, eles estão preparados para receberem essas imagens e editar essas imagens. Então, eles já aprendem aquilo que a gente chama de ilhas de edição. A gente está falando aqui com você, provavelmente atrás aqui do estúdio, tem aí uma ilha de edição de profissionais que não aparecem aqui, que as pessoas não sabem que eles existem, mas eles existem, tá, gente? Eles são extremamente importantes para essa cadeia produtiva. Fora isso, a gente tem a parte de programação, que é essa parte toda voltada para games, XR, imersões narrativas. Isso tudo também está sendo treinado nas fábricas de cultura e dado a esses jovens essa oportunidade. É importante falar uma coisa: todas as fábricas de cultura já têm o óculos de imersão, né? Aqueles óculos 3D que você coloca e faz atividades de imersão. Poucos jovens no Brasil de classe média têm acesso a isso, mas todos os jovens que frequentam as fábricas de cultura têm a chance e a oportunidade de se encontrarem com isso. Então, assim, para nós é extremamente importante começar a largada igual, Mauro. Eu acho que, claro, a gente tem um país que tem uma grande desigualdade, que a gente precisa trabalhar nessa questão de aproximar essa desigualdade para que a gente tenha o que a gente chama de oportunidade de largada. Todo mundo começar pelo mesmo patamar. O que as fábricas de cultura faz hoje, dentro da nossa sociedade, é criar esta oportunidade de largada. A gente tem lá vários cursos nas diversas áreas, nas tradicionais, o que a gente brinca, né, nas 7 artes tradicionais, e em diversas outras artes. Então, assim, é fundamental para aqueles que moram perto de fábricas de cultura, que estão na nossa capital de forma descentralizada, que procurem, porque é um lugar de oportunidade, de diversas formas, principalmente para os jovens que gostam dessa área. Eles aprendem como produzir eventos. Então, a gente fala sobre essa cadeia produtiva de eventos que tanto fomenta o turismo e toda a cadeia produtiva da criatividade. Eles estão sendo treinados para isso. A gente tem feito várias parcerias com grandes eventos para que se contrate esses jovens já nos grandes eventos. Então, assim, a gente está fazendo coisas incríveis para que essas pessoas possam ter a oportunidade de viver a partir dessa prestação de serviço, que é fundamental na transformação social e fundamental no desenvolvimento econômico da nossa sociedade.
Você está no programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, hoje segunda-feira de carnaval, e a nossa conversa por aqui com a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marília Marton, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. E também para outras 20 cidades da região. A gente vai passar aqui para o próximo assunto, para conversar com a secretária Marília Marton, que é o seguinte: enquanto muitas pessoas estão pulando, estão se divertindo aí pelo carnaval, outras estão aproveitando esse momento para participar de atividades e cursos gratuitos oferecidos por instituições ligadas à Secretaria Estadual da Cultura. Aí vamos dar alguns exemplos. Tem o Museu da Língua Portuguesa, com a instalação Karaokê Infinito. O MIS, Museu da Imagem e do Som, oferece o Cine Kids. E o Museu da Imigração tem a oficina Adereços de Carnaval e muitas outras ações por aí. Vamos começar pelo Museu da Língua Portuguesa, secretária, para explicar o Karaokê Infinito? Então, na verdade, Mauro, todo mundo ali está fazendo coisas voltadas para esse universo do carnaval, né? O Karaokê Infinito, deixa eu só pegar aqui para não me perder, porque Sim, são tantas. A gente tinha separado um monte de coisa para fazer aí para vocês essa programação. Tem uma exposição chamada Nossa Canção, para aqueles que puderem visitar. É fantástico tudo aquilo que eles estão produzindo ali. E o Karaokê Infinito é uma brincadeira que eles fazem ali no museu, que as pessoas chegam, enfim, elas acabam tendo acesso aí a essa possibilidade de pôr a voz no trombone, né? Que a gente brinca. Eu, por exemplo, falo para eles que se tiverem que me convidar para isso, eu esvazio o museu, porque eu sou completamente desafinada para brincar de karaokê. Mas, enfim, a gente sabe que talentos, Mauro, a gente acha em todos os lugares. E como a gente vive num país em que talento não nos falta, muito pelo contrário, eu acho que o Brasil tem aí um futuro brilhante na questão da criatividade. A gente tem histórias incríveis de pessoas que são descobertas em eventos assim, numa brincadeira, e a pessoa canta e alguém diz: Nossa, mas como você canta bem, e vira. Olha, uma cantora que todo mundo conhece que foi descoberta assim é a Isa. Eu não sei se as pessoas sabem, mas ela foi descoberta num karaokê da empresa, numa brincadeira, e acaba virando a cantora que ela é hoje. A gente tem um exemplo contado pelo João Carlos Martins, Mauro. Olha que coisa, de uma jornalista, colega sua, que estava passando férias na casa da mãe no interior de São Paulo, então fora da nossa rota aqui da capital, e que ela foi num bar e viu uma pessoa cantando e ligou para o João Carlos Martins e disse: Pelo amor de Deus, maestro, veja este menino e olhe quem ele é. É o Jean Williams, que é um cantor hoje lírico, extremamente importante na nossa produção do teatro de ópera. Então, ter a oportunidade das pessoas terem um karaokê infinito, brincar com isso, ter uma instalação sobre isso, e ali a pessoa se sentir prestigiada, é realmente fantástico. Mas eu queria aproveitar que a gente está falando aqui para uma rádio do interior, Mauro, se você me permitir, para dizer o seguinte: o Estado de São Paulo, o ano passado, nas suas atividades, chegou em 534 cidades, tá, de difusão. A gente está falando aqui de museus, tudo aquilo que a gente alcança sobre os aspectos dos museus, e aí a gente queria poder estar nos 645 municípios. Porque, claro que há uma concentração muito grande das atividades aqui na capital, porque os equipamentos, como a gente acabou de nominar, e se você nominar todos eles, os 3 equipamentos nominados estão aqui na capital. E, no geral, as pessoas acabam acessando esses equipamentos através das suas atividades virtuais. E poucas vezes eles têm a oportunidade de estarem dentro de um equipamento desse fisicamente. A gente convida o tempo todo, quando as pessoas estiverem na capital, quer seja a trabalho, ou para ver familiares, ou a passeio, que prestigiem e conheçam os nossos equipamentos, porque esses são equipamentos pagos pela população. Então, claro, eles estão sempre muito convidados. Mas é muito importante, até a partir da política pública do governador, que a gente também leve esses equipamentos ou atividades para o interior. Então, quando a gente fala em 534 cidades, eu estou falando de cidades que receberam diretamente ações da secretaria em parceria com os municípios aí no interior. Diversas atividades relacionadas a festivais,
ou atividades de carnaval esse ano, é possível que muitas cidades tenham pedido apoio carnaval, mas a gente tem atividades de difusão cultural, que são festivais, eventos que acontecem no interior e que acabam precisando de colaboração e que a secretaria entra. A gente abriu agora, há uma semana, né, desde o dia 5 de fevereiro, um edital para que os secretários municipais ou aqueles responsáveis pela cultura em cada uma das cidades possam inserir atividades, e aí falando do começo da tua fala, que é política pública feita a partir da demanda daquele que vai recebê-la. Então, os secretários municipais podem inscrever atividades durante o ano todo, que serão realizadas aí nas cidades, para que a Secretaria da Cultura faça apoio, quer seja financeiro, de estrutura ou cachês, para que a gente possa levar e participar da realização de atividades no interior paulista. A meta é que a gente chegue em 645 municípios. Veja, o ano passado faltaram 111. E aí você vai me perguntar, mas por que faltaram 111? Porque muitos secretários não inseriram as suas atividades. A gente entrou em contato no final do ano passado com essas 111 cidades, tentando identificar o porquê que não havia entrado, e aí eu confesso, algumas cidades não têm secretários municipais, tá, Mauro? Algumas cidades têm assessor da cultura, ou é um secretário que tem 4, 5 ações envolvidas, então o secretário é secretário de Educação, Esporte, Turismo e Cultura, no geral, é isso. E a gente entende, porque às vezes o município é muito pequeno e realmente não tem condições de ter fracionados secretários para cada atividade, mas a gente pediu para que cada um dos prefeitos indicassem pelo menos um interlocutor, porque assim facilita a vida a vida não, né? Facilita esse trânsito de informação entre a Secretaria da Cultura e o interior paulista. A gente já, dos 111 municípios identificados que não haviam pedidos, a gente já teve 60 desses municípios que já inseriram pedidos, então isso é muito importante para a gente, mas a gente quer realmente a meta de chegar nos 645 municípios e dizer, no final de 2024, que finalmente o Estado de São Paulo esteve presente com atividades no 100% do Estado de São Paulo, porque veja, das atividades que a gente tem histórico, para os 534 já foi um crescimento de 30%, Mauro. 30%. Então, veja, a gente ainda tem muito o que chegar, mas é fundamental que a gente tenha essa parceria com os municípios. Mas já está quase lá, né? São 534 municípios dos 640. Faltam 111. Dos 111 já tem 60, né? Que entraram com seus pedidos, seus projetos, enfim. Então, já está na reta final. Isso é muito E importante. aí isso, Mauro, garante que as pessoas tenham esse acesso, né, em atividades. A gente tem uma coisa importante que a gente está fortalecendo esse ano, que é o CISEM, que é o É. Sistema Estadual dos Museus. A gente está falando aqui de 3 museus para esse período do Carnaval. Por exemplo, a gente tem no interior o Museu Índia Vanui, e a gente tem a Casa Portinari, e a gente tem o Museu da Letícia Lerner. Um fica em Campos do Jordão, outro fica em Brodowski e o outro fica em Tupã. São 3 museus da Secretaria da Cultura que estão no interior paulista e que merecem muito ser visitado, viu, Mauro? O Museu da Casa Portinari, inclusive, a gente recentemente inaugurou a ampliação dele, com um centro de estudos. A gente está falando aqui do Mário de Andrade, né? Lembrando, inclusive, que o próprio Portinari fez parte dessa época, né? Completou agora 120 anos, se estivesse vivo. Então, a gente poder falar do Portinari é fundamental. E veja, lá também tem atividades para essa época do Carnaval. Então, a gente tem muita coisa para falar sobre esses lugares, inclusive porque o Museu Casa Portinari fala muito sobre festas populares, que a gente volta a falar sobre a identificação de cada um sobre aquilo e a cultura que quer para o seu estado, né? Para o seu conhecimento ou para o seu consumo. Então, a gente tem aqui várias coisas acontecendo, o próprio Índia Vanui tendo questões de oficinas de musicalização para as crianças. Então, toda essa região do Centro-Oeste que a gente está falando aí, que pega ali aquele fundão de Tupã, como é importante a gente poder falar desses museus aqui num programa que está falando para o interior também. E para curiosidade, para efeito de curiosidade, para complementar a sua informação, secretária Marília Marton, a senhora falou do Jean William, né? O tenor Jean William. Ele já esteve várias vezes aqui com a gente no programa Gente que Fala.
E ele já contou a história dele, inspirada no avô. Ele nasceu em Sertãozinho e foi descoberto em Barrinha, foi criado em Barrinha, foi descoberto em Barrinha, e tem no pianista, né, João Carlos Martins, um dos seus padrinhos, e hoje ele é referência em salas brasileiras, salas internacionais, aí, na música erudita como tenor, né? Muito bacana, muito linda a história dele, muito bem destacada aqui pela senhora, né? Não, e é importante, né, Mauro? Vamos pensar quantos Jeans Williams a gente pode ter perdidos pelo Estado de São Paulo. Né? As atividades de difusão do Estado, esse apoio que a gente faz para valorizar a cultura local, porque é isso, né? Que você começou falando, a partir da demanda local, a gente está falando também de produções de artistas locais. Então, quando a secretaria chega para apoiar e fortalecer e potencializar esses festivais, essas atividades locais e regionais, é justamente para a gente falar sobre isso, dar oportunidade e palco para essas pessoas que, às vezes, estão escondidas e precisam ter essa visibilidade e essa luz. Veja, o Revelando São Paulo é o projeto de festival de raiz, né, que conta sobre a nossa por produção, né, sobre a nossa cultura tradicional paulista, mais forte. Não há nenhum festival no estado de São Paulo tão potente quanto o Revelando São Paulo para contar sobre a nossa história. E ele acontecia só na capital. O ano passado a gente já fez capital e São José dos Campos. Esse ano a gente vai fazer 5 edições, Mauro, pelo interior e pelo litoral. Então, a gente vai ter 5 edições do Revelando São Paulo acontecendo pelo nosso interior e trazendo para a capital essa voz, este lugar, porque a capital precisa ser o eco, porque ela é realmente, né? A gente não pode negar que aqui na capital acontece esse eco. Mas como que eu trago esses personagens importantes, potentes, que precisam de visibilidade do interior para esse grande palco que é na capital paulista? E como que eu faço isso? Reverberar para o resto do mundo, porque essa é a verdade. Não adianta ter cultura local, a cultura local tem que ser visibilizada pela própria capital, né, pelo próprio Brasil, e, claro, precisa ser visibilizada pelo resto do mundo, né? Isso é fundamental para nós, é fundamental. Nossa conversa hoje aqui no programa Gente que Fala com a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marília Marton. A gente vai fazer uma parada breve agora, intervalo, mensagem do nosso apoiador. A gente já volta na sequência com mais assuntos aqui com a secretária Marília Marton. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. O programa Gente que Fala está de volta pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, por imagens na UTV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook e nosso canal no YouTube, e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e para 20 cidades lá da região. Nossa conversa hoje, nesta segunda-feira de Carnaval, com Marília Marton. Ela é a nossa secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretária Marília, a gente vai falar agora sobre o seguinte: foram abertas na última sexta-feira agora, dia 9 de fevereiro, as inscrições de novos projetos no PROAC ICMS, a modalidade do Programa de Ação Cultural de Fomento Paulista, que funciona por meio de patrocínios incentivados e também renúncia fiscal. Vejam só, este ano o programa está de cara nova, tem regulamentação atualizada e nova identidade visual. No ano passado, o PROAC ICMS aprovou mais de 1.500 projetos. Secretária Marília, é um momento super importante para a gente esclarecer como é que funciona o Programa de Ação Cultural de Fomento Paulista, porque
sempre tem muita gente que critica programas, ações desse tipo, Lei Rouanet, dizendo, porque os governos dão dinheiro à vontade aí para os projetos. Não, não é assim que funciona. As pessoas, os produtores têm que apresentar os projetos, tem que estar muito bem fundamentado, muito bem baseado, dentro dos critérios, das regras que esses programas impõem para poder fazer a liberação dos valores, que vem das renúncias fiscais, ou seja, é dinheiro das empresas, é iniciativa privada colaborando. Na verdade, Mauro, é um tripé mesmo, desse jeitinho que você falou. E eu quero, inclusive, agradecer a oportunidade de poder falar sobre esse programa para a gente sempre esclarecer a importância dos programas de fomento por isenção fiscal, tá? A gente tem outras linhas de fomento, mas a da isenção fiscal, que no caso do Estado de São Paulo é o PROAC, ICMS, no caso do governo federal chama-se Lei Rouanet, muitos entendem e lembram, né, muito sobre a Lei Rouanet, e na capital, Mauro, até para contar e de repente estimular que outras prefeituras façam, a gente tem uma coisa chamada PROMAC, que também é a lei de isenção para IPTU e ISS. Então, cada um dos âmbitos do governo abrem mão de um pedaço do recurso de isenção fiscal para poder colaborar com a cadeia produtiva da indústria criativa. Então, veja, no caso do Estado de São Paulo, a gente fala ICMS, porque é a renúncia do ICM que a gente está tratando. Então, a primeira figura desse contexto é o próprio governo. Então, o governo abre mão ele permite a renúncia fiscal de um percentual do ICMS do Estado. Até o ano passado, o teto era de 100 milhões, a gente ainda está em negociações para saber qual é o valor que vai ser disponibilizado esse ano, porque, claro que para nós o interesse é acrescer este valor, não manter os 100 milhões, mas isso é uma conversa difícil com a Secretaria da Fazenda, porque a gente precisa entender como que vai caminhar, né, o crescimento do ICM, para que a gente não prejudique aí, o próprio andamento do Estado, mas há essa discussão. Mas do lado do governo, você tem essa isenção que é feita a partir da Secretaria da Fazenda e a regra, o regramento, a partir da Secretaria da Cultura. Desde 2012, que não existia nenhuma nova resolução unificando uma série de resoluções que aconteciam. Então, por exemplo, o fazedor de cultura, ele, quando ia, o proponente, né, que a gente chama aqui, quando ele ia fazer a proponência, ele tinha que buscar vários documentos, era uma coxa de retalho para poder apresentar o seu projeto a partir das regras que eram estabelecidas. Esse ano a gente publicou as novas regras, então tem uma publicação unificada e todo mundo pode ler apenas uma resolução, o que já facilita imensamente a vida do proponente. Fora isso, a gente reviu algumas coisas com relação à prestação de contas. Então, a gente tem uma questão de facilitação da prestação de contas para quem faz projetos menores e para quem for tendo projetos maiores, isso vai ficando um pouquinho mais difícil, porque a gente também entende que aqueles que pegam mais recurso, eles já estão mais habituados e, portanto, têm mais condições de pegar aí recurso. A gente também melhora a questão do entendimento amplificado das possibilidades de acesso a esse recurso, que durante esses anos todos ficaram excluídos, como todas essas questões de audiovisual, que hoje a gente não entende mais só como cinema, mas entende como games, imersões narrativas, o próprio XR. Isso tudo, então, tá redesenhado a partir desse entendimento da resolução, e outras linhas de possibilidade que são muito importantes para os nossos proponentes e fazedores de cultura. Essa é a linha do governo. A linha do meio, que a gente brinca a coluna do meio, é da própria proponência. Então, os fazedores de cultura que entendem que seus projetos têm capilaridade para buscarem recurso no mercado, eles apresentam as suas propostas. Então, a partir do dia 9, estão abertas essas inscrições. E não só para novas inscrições, tá, Mauro? Eventualmente, projetos do ano passado que foram aprovados tiveram que sofrer alguma alteração. Então, também se abre esse momento para readequações de projetos. Então, a gente acaba tendo esses dois momentos aí a partir do dia 9. Todas as instruções para as inscrições, elas estão no site da Secretaria. E é possível tutoriais feitos a partir de parcerias com o SESC, com o Sebrae, para que expliquem, e tem as próprias oficinas culturais do Estado de São Paulo, que contam um pouco como que são feitas essas inscrições e como que as pessoas podem inserir nesse mercado. Então, essa é a parte dos proponentes. E o terceiro pilar, que é o mais importante, e acho que aí é a grande explicação que a gente fala sobre a questão da lei do fomento, é que o fomento, ele tem um personagem que às vezes a gente esquece, que é a iniciativa privada.
Veja, quando a gente aprova aqui um projeto, eu aprovo mais projetos do que o recurso é permitido. Porque o controle não está a partir do projeto aprovado, Mauro, está a partir do projeto captado. Então, quando a gente fala que a gente captou 100 milhões de reais no ano passado, realmente houve 100 milhões de reais de projetos efetivamente pagos. Tiveram valores empenhados nesses projetos. Como que eles são feitos? Eles são feitos a partir de patrocínio. Então, veja, as pessoas falam, isso é uma mamata, isso é para coisas que não são relevantes. Veja, não pode não ser relevante, porque uma marca não atrela o nome dela a uma coisa que não tem apelo populacional. Então, assim, a gente tem aqui, primeiro, a própria CAP, que é a comissão de avaliação do PROAC, que analisa esses projetos. Então, a CAP tem a responsabilidade de ver as condições, se esse projeto tem condições de ser executado, condições de ser captado, se o proponente tem condições de gerenciar esse projeto. Então, a gente está falando já de uma pré-avaliação que é feita. Depois, esse projeto ele vai para o mercado. Então, veja, as empresas elas vão analisar se ele tem capilaridade, se é um projeto que tem condições de ser executado. Então, é uma segunda avaliação. Então, para chegar ao ponto de ser captado, é porque o projeto está maduro o suficiente para isso. Isso significa que a população vai receber projetos que tiveram duas avaliações sobre o aspecto cultural e sobre o aspecto de mercado para poderem ir para a pauta. Então, assim, é muito ruim quando a gente ouve esse tipo de fala que é mamata, que é isso, que é aquilo, porque as pessoas precisam entender que quando elas vão num evento de um PROAC, patrocinado por um PROAC, houve uma avaliação profunda por especialistas na secretaria e, claro, pela própria empresa que está atrelando o seu nome àquela produção. Então, não é mamata, não é dinheiro jogado fora, é dinheiro que gera muito emprego, é dinheiro que gera uma capilaridade para além da cultura, porque a gente fala de turismo, a gente fala de transição de negócios, porque quando a gente chega no interior, e a gente pode dar aqui inúmeros exemplos, como peças de teatro, que vem gente da região inteira para assistir, os restaurantes aumentam a sua arrecadação, as prefeituras aumentam a sua arrecadação. Então, tem uma série de coisas que a cultura promove, para além de tudo aquilo que ela faz, que já é extremamente importante. Ninguém entra numa peça de teatro, ninguém entra numa sala de cinema, ninguém entra num espetáculo de música, de dança, de circo e sai diferente. As pessoas, todas elas, quando entram, é uma máquina de transformação. Elas entram de um jeito e elas saem muito melhor no final desses espetáculos. Com qual secretaria, secretária Marília Marton, a Secretaria da Cultura mais conversa nessas ações, nas interações, né? Com a Secretaria do Turismo, por exemplo, onde a gente vai ver aí todo o trabalho levado para o interior, aí movimenta a Secretaria de Turismo, quais outras pastas estão envolvidas? Então, além do turismo, uma das pastas que mais é envolvida aqui na Secretaria é o desenvolvimento econômico. Veja, quando a gente fala que cultura gera renda, Mauro, não é mentira, porque a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela é fundamental para fazer isso tudo acontecer. As pessoas, elas não imaginam como a gente gira essa roda. A gente gira demais, né? A cada R$1, tem pesquisas que falam em 3, em 7 vezes o valor produzido, né? Olha, vou dar um dado aqui, a partir de grandes eventos. Vou falar de grandes eventos. A gente teve o ano passado aí o The Town, o Tomorrowland, o The Town aconteceu na capital e o Tomorrowland aconteceu no interior de São Paulo. Vou falar do interior de São Paulo porque é mais fácil da gente chegar, porque aqui na cidade de São Paulo a gente acontece o The Town, acontece o Lollapalooza, acontecem outros grandes festivais, acontece o Koala, enfim, grandes festivais. Então, a gente tem aqui na capital uma circulação que já está, o próprio Carnaval, que está toda inserida aí na própria dinâmica da cidade. Mas quando a gente pega uma fração e vai para o interior, como um espetáculo como o Tomorrowland, que envolveu 68 mil pessoas por dia de evento. Eu tenho uma casa no interior de São Paulo, de família, na cidade de Itupeva. A gente estava acontecendo em Itu, tá? O Tomorrowland aconteceu em Itu. Na cidade de Itupeva não tinha hotel. A gente está falando de uma cidade que está a 40 minutos. Cidade de Salto não tinha hotel.
Todas as cidades no entorno, gente, o impacto que isso faz para o interior, para as cidades no entorno, é surreal. A gente vai fazer essa marcação esse ano, Mauro, a partir do Réveillon de São Paulo. Uma das cidades que está confirmada é Presidente Prudente. A gente provavelmente terá, né? Estamos aí em detalhes. Já vou aqui cutucar o meu secretário local, o Yuri, para dizer, a gente está querendo ir, mas né, precisa dar força aí também do interior. Uma das coisas que a gente vai medir é exatamente esse impacto, de quanto a gente movimentou. Mas veja, o Tomorrowland teve 25 mil passagens aéreas emitidas para São Paulo e Campinas, né, os dois aeroportos, para poder virem curtir o Tomorrowland. Quanto que a gente está falando de geração de emprego e renda sobre isso? Não é só para o turismo, veja, desenvolvimento econômico. As empresas aeroviárias tiveram que se movimentar. Você tem mais gente dentro do voo, mais comissários sendo chamados, mais voos sendo ampliados, mais ônibus transitando nessas vicinais. Tudo isso provoca um impacto enorme na região. Né? A gente tem movimento nas estradas, então o próprio pedágio, que é uma coisa que a gente não mede, quanto ele movimenta mais quando acontece isso? Né? Aí você tem todo o reflexo que vai acontecer. Então, assim, desenvolvimento econômico realmente é uma secretaria que a gente tem falado bastante. Não só por isso, mas também porque a gente tem a própria Creative SP, que é uma parceria da secretaria com a Invest São Paulo, que é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento, que também tem uma atividade e um braço importante aqui na nossa secretaria. Agora, outra secretaria importante, Mauro, é a própria Secretaria da Educação. A gente vem restabelecendo um laço que foi abandonado aí no passado, de programas que eram feitos entre a Secretaria da Cultura e a Secretaria da Educação, por exemplo, visita a museus. Então, poder trazer alunos, professores, criar atividades pedagógicas para os professores, para poder treiná-los, para terem, por exemplo, iniciação musical, para terem atividades mais voltadas à cultura, a partir de fortalecimento e oficinas para professores. Então, são coisas que a gente vem se reaproximando da própria Secretaria da Educação, mas são secretarias que realmente fazem a diferença e a gente entende que a capilaridade da cultura é fundamental para chegar na população através dessas três secretarias. Bom, ainda falando sobre o PROAC ICMS, secretária Marília Marton. Bom, foram então 100 milhões de reais destinados a 1.500 projetos no ano passado. Por enquanto, para 2024, só dá para fazer projeções, ainda não temos números fechados. O valor, na verdade, Mauro, ele é anunciado quando a gente abre o sistema. O sistema ele só é aberto em março, e aí dá para explicar porque é o primeiro trimestre de apuração financeira, o que dá não só para a Secretaria da Fazenda, mas se a gente for imaginar mesmo a secretaria, a iniciativa privada, ela precisa desse primeiro trimestre para entender como que vai ser as projeções financeiras do longo ano, né? Eu confesso a você, não sou economista, não entendo disso, mas é assim que me contam, então eu digo que eu acredito nos especialistas. Então, todo trimestre é apurações, e com isso as empresas e o Estado de São Paulo não funciona muito diferente, porque nós estamos falando de arrecadação, funciona mais ou menos do mesmo jeito. Então, o sistema para a captação, ele geralmente é aberto no final de março, que é quando você tem essa apuração do primeiro trimestre. Claro, a expectativa da secretaria é sempre a melhor, né? Se você perguntar para mim, eu queria que dobrasse. Óbvio que isso não vai acontecer, mas a gente está aí batalhando para que tenha um aumento significativo desse valor para esse ano. A gente vai conversar, claro, com muita maturidade, tá, Mauro? A gente precisa entender a situação em que toda a economia, né, não é só o Estado de São Paulo, mas a economia do país passa, porque a Secretaria da Fazenda, ela faz todas essas projeções com muito cuidado, e a gente tem que lembrar que a gente lida com o recurso público e, obviamente, não é feito isso com muito... de forma muito responsável, né? A gente, eu brinco com o secretário Samuel, que ele precisa, né? E o secretário Samuel tem frequentado muito as coisas da cultura, eu fico muito feliz com isso, mas ele tem uma certa responsabilidade com o pacote do Estado, né? A cultura é um braço, tem a saúde, tem a própria educação, tem a segurança pública, tem o turismo, tem todas as outras secretarias que precisam estar dentro desse universo aí respeitado sobre o aspecto do olhar
da responsabilidade do secretário. É claro que ter, por exemplo, o secretário Jorge, que é do desenvolvimento econômico parceiro nas atividades, me ajuda, né, Mauro? Porque aí o próprio secretário vai lá, né, o Jorge, ele me ajuda a dizer, olha, é uma secretaria, tem um processo importante nisso, e como o secretário Jorge é o secretário que mais roda o interior, ele tem entendido como a nossa influência nos eventos tem colaborado para o crescimento econômico das regiões, então isso me ajuda bastante. E, claro, evidências, Mauro, e acho que é uma coisa importante para a gente falar, do próprio PROAC, a gente está abrindo o recadastramento dos proponentes no PROAC. As pessoas vão perguntar por que está abrindo o recadastramento? A gente está abrindo o recadastramento justamente para a gente poder desenhar o perfil da nossa cultura no Estado, porque isso também colabora para gerar dados e evidências que comprovem isso. R$1 vira 7, R$1 vira 4, R$1 vira 12. A gente tem várias pesquisas que dizem várias coisas, mas a gente não tem esse recorte do Estado de São Paulo de forma madura. Então, a gente está abrindo também esse recadastramento para os proponentes, para poder também localizá-los e entender como são esses impactos no interior. Política por evidências, Mauro, a gente precisa aprender a fazer isso na Secretaria da Cultura. A gente tem, claro, grandes impressões, que é isso que eu estou dizendo do Tomorrowland, mas é necessário que a gente tenha evidências numéricas de quanto a gente impacta na sociedade. Programa Gente que Fala, edição de segunda-feira de carnaval por aqui, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Com a gente hoje é a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marília Marton, e a gente vai tratar sobre o seguinte agora. A secretária Marília acabou de falar do Criative São Paulo, e esse é o nosso assunto. Olha, as 9 missões empresariais realizadas em 2023 pelo programa Criative São Paulo, o Criative SP, né, do governo de São Paulo, devem gerar 404 milhões em negócios na indústria cultural, uma alta de 13% na comparação com 2022. Os números foram divulgados pela Secretaria e pela Invest SP, que é a agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, responsáveis pelo Criative SP. Secretária, então, balanços e expectativas para o Criative SP, desculpe, em 2024. Bom, são as melhores, né, Mauro? Eu confesso a você, o ano passado foi um ano que eu acompanhei algumas missões, né? Não vou em todas, vou em algumas. Mas nas que eu estive, confesso a você que eu fico impressionada como os brasileiros são recebidos internacionalmente, e é por isso que é fundamental, Mauro, essa visibilidade dos nossos artistas, sabe? A gente consegue criar e gerar renda para além do recurso do Estado. Né? A gente, é claro, é muito importante, a gente está falando aqui do fomento, acabamos de falar disso, mas como as coproduções, as correlações entre produções nacionais, produções internacionais podem gerar dinheiro e trazer dinheiros de outros lugares, né? Então, eu acho que tem uma questão que a gente vem buscando ao longo dos anos, né? O Creative, ele acontece em 22, o primeiro ano que ele acontece, a gente chega em 23, a gente mantém o Creative com uma pequena ampliação, 24 ele já amplia de forma estrondosa, porque a gente começa esse ano agora com a primeira missão. Só um parênteses aqui, eu estive em Barcelona recentemente agora, num evento no Summit, né, que é um evento que acontece para infraestrutura de áudio e visual. Não tem nada a ver com cinema, tem a ver exatamente com aquilo que a gente está falando sobre ilhas de edição, equipamentos para promoção de grandes eventos, para, enfim, interatividade em museus, por exemplo, em realidade ampliada, uma série de coisas. Então, tem a ver com o backstage, né, que a gente brinca aqui, de toda a produção cultural. Esse não foi um evento feito pelo Creative, foi um convite que o Summit me fez, né, que é o IESI, né, que é o nome do evento, e a gente teve lá, e eu prontamente, já no meio do evento, liguei e disse assim, ano que vem nós precisamos estar aqui. Porque, para além das pessoas que fazem a cultura, a gente também precisa valorizar essa cadeia produtiva por trás. A gente tem uma série de eventos que a gente faz no interior de São Paulo, Mauro, por exemplo, o Mais Orgulho, ou o apoio a festivais. São eventos que precisam de infraestrutura
palco, som, iluminação, todos, mesmo teatros no interior que precisam de infraestrutura, grade cênica, som técnico, cênico, isso tudo a gente nunca patrocinou. Eu liguei para o Jorge de lá, né, que é o secretário de desenvolvimento, e disse, Jorge, o ano que vem a gente precisa daqui, e mais do que isso, o ano que vem a gente precisa criar uma linha na Desenvolve SP, que é o banco do governo do estado, para que a gente possa financiar o pátio tecnológico dos nossos produtores culturais. Veja, isso é fundamental para que a gente possa levar a cultura para o interior. Não adianta eu ter uma grande peça de teatro e mandar circular. E na hora que circular, quando eu chego no interior, não tem o cara que fornece som, não tem o cara que fornece luz, não tem o técnico de som, não tem o técnico de luz, e tem que levar tudo de São Paulo. Isso não agrega nada, isso não agrega valor no interior. Agrega valor no interior é ter os profissionais e ter como se alugar tudo isso lá. Então, esse foi um que a gente já enfiou na linha de produção para o ano que vem. Mas agora, a semana que vem, né? Semana que vem não, agora, a gente está falando no dia 13, amanhã mesmo. Eu estou indo para Berlim, que a gente vai iniciar o Creative esse ano, participando da Berlinale, que é um evento de cinema, que ele é um evento mais voltado para o mercado do cinema, e por isso que as pessoas não ouvem tanto dele como ouvem de Cannes, né? Porque Cannes tem o glamour de Cannes, enfim, mas ele é um dos mercados mais importantes para a produção de negócios do cinema. Então, a gente está indo para lá, levando 10 produções cinematográficas para fazerem produções. Então, a gente inaugura o ano já agora. Nem acabou o carnaval, a gente já está indo para lá. E aí a gente começa o ano tendo várias missões. Então, a gente tem a SXSW, que é o maior evento de criatividade, com uma novidade, Mauro, a Casa São Paulo. A gente vai ter na SXSW uma casa dedicada à cultura paulista. Então, assim, tudo que a gente está fazendo lá, tudo que a gente está produzindo aqui, nós vamos contar, porque a SXSW é uma feira que fala de tecnologia, inovação, sustentabilidade e criatividade. E aí, Mauro, só para reforçar essa transversalidade das secretarias. Então, lá vai estar a Natália, que vai falar sobre toda a questão do portfólio verde que a gente está criando aqui no estado de São Paulo, e ela, inclusive, fala junto com o Museu das Culturas Indígenas, para a gente contar sobre todas essas atividades que a gente está fazendo de promoção da ancestralidade, da valorização da terra no estado de São Paulo. O PI, que é o secretário de Agricultura, estará lá para falar sobre as tecnologias e sustentabilidades a partir da nossa agricultura, lembrando que o estado de São Paulo é o estado que tem a maior floresta urbana do mundo e é o estado que tem a maior plantação urbana de café do mundo. As pessoas não sabem, sustentável, hein, Mauro? Sustentável. As pessoas não imaginam que a gente tem isso aqui e a gente precisa contar isso para o mundo, para dizer que realmente a gente não estraga a nossa terra. A gente tem uma supervalorização da nossa terra e a gente trata a nossa terra porque a gente sabe que a terra, a plantação, aquilo que a gente produz do agro aqui no nosso estado tem que ter responsabilidade sustentável. Então, é uma feira que a gente vai para contar sobre isso. Secretária Marília Marton, a gente só tem mais 40 segundos. Eu queria tratar Se deixar, ficar 2 horas aqui, né, Mauro? uma questão aqui. Não, infelizmente o tempo passou rápido demais. Em que medida essas ações do Programa Criativo SP pavimentam o caminho para as cidades inteligentes, para as smart cities, que é um tema que a senhora é apaixonada? Ou é o contrário, são as smart cities que pavimentam o caminho para essas ações serem construídas? Elas são construídas simultaneamente. A questão da criatividade, Mauro, ela é o grande lugar do século XXI. Né? A gente vai ter menos emprego a gente vai ter cada vez menos emprego nas linhas de produções, porque é óbvio, a tecnologia vem para substituir. Se você parar para pensar hoje, por exemplo, eu fui visitar a empresa da Colgate. A Colgate tem 4 andares sem nenhum funcionário, é tudo robô. Então, você vai ter cada vez menos. E para onde essas pessoas vão migrar? Elas vão migrar para a criatividade. Elas vão migrar para esse campo que e um lugar importante para nós brasileiros, porque ninguém tem essa potência criativa que o brasileiro tem. Isso se encontra exatamente naquilo que a gente fala da criatividade da cidade inteligente. A cidade inteligente não é só tecnológica, ela não é só inovadora, ela é muito criativa. E quanto mais a gente puder produzir aquilo que só o homem ainda produz, né? Porque a inteligência artificial também está aí para a gente fazer essa discussão madura de como a gente vai integrar isso na nossa sociedade. Mas as ancestralidades e as questões de produção ainda são muito humanas. Então, eu acho que tudo se pavimenta de forma convergente. Nenhum sobrepõe o outro. Os dois são convergentes nessa construção de uma cidade inteligente. 10 segundos para a sua despedida, secretária.
Gente, muito obrigado, Mauro. Estou aqui à disposição, são muitos assuntos. As pessoas já perceberam que eu falo mais do que devo, inclusive, mas porque são muitas coisas para a gente contar. Tem muitas outras novidades e eu fico aqui à disposição para voltar para conversar com vocês do Gente que Fala. E, Mauro, sempre um prazer enorme e ter vocês aqui como parceiro para divulgar tudo aquilo que a gente faz. Mas é claro, né, secretária? Trabalho bem feito, bem realizado, tem muita coisa para ser dita. E o tempo nosso fica curto aqui para tudo isso. Mas a gente promete um retorno aqui para abordar aquilo que não deu tempo, aquilo que ficou de fora. Tá bom? Compromisso firmado. Muito obrigado pela presença. A gente conversou com a Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, nessa edição de segunda-feira de Carnaval do programa Gente que Fala. Gente que Fala sempre por aqui, realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você do outro lado, espectador, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e 20 cidades da região. Um abraço a todos, tchau, até amanhã.